Meu nome é Sidney Cabral e hoje nós começaremos, conforme foi prometido, aquela nossa conversa a respeito de processos perturbativos que nós divulgamos como a temática de obsessão e desobsessão. E por que que nós intitulamos o tema desse nosso pequeno trabalho desta forma, obsessão e desobsessão? Simplesmente porque há muito tempo este vem sendo um dos grandes problemas da humanidade, do desequilíbrio, da desarmonia e, por conseguinte, da enfermidade humana nos campos psicoemocional e também psicofísico, ou psicoemocional e físico. E cremos que já chegou ou já passou do momento de que nós devemos compreender melhor estas possibilidades de desequilibração, de desarmonização e, por conseguinte, de infelicitação humana, para que possamos nos equipar das defesas necessárias que nos são próprias. Então resolvemos conversar um pouquinho a respeito disso tudo. Quando nós falamos de obsessão, ou de desobsessão também, nós lembramos imediatamente daqueles que são os, poderíamos dizer assim, os especialistas no assunto e que são as instituições espiritistas, espiritualistas talvez, mas que nós sabemos que ainda nestes núcleos, nestas agremiações, ainda reside muito desconhecimento sobre esta questão. Nós temos como base os ensinos de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, O Livro dos Espíritos, as demais obras da codificação espiritista também mencionam algo sobre mediunidade, sobre esse potencial ou sobre as faculdades psíquicas correlacionadas, obviamente também com os processos perturbativos, visto que, sendo de ordem psíquica todos eles, fazem com que a mediunidade também se correlacione a este assunto. Nós não falaremos de mediunidade aprofundadamente, mesmo porque buscamos falar para pessoas que não têm vivência espiritual ou espiritista. Não são nem espiritualistas, se consideram assim, não realizam grandes estudos sérios em grupo, onde poderão tirar boas conclusões das suas experiências. Nós queremos levar esse conteúdo para um público que não tenha acesso direto a esta informação e nem esteja engajado em grupos de estudo sério, grupos de pesquisa. Desta forma, nós pretendemos abordar este assunto com um viés de auxiliar na prevenção contra estes processos obsessivos, perturbativos, desequilibradores da alma humana. Mas faremos algumas conceituações fundamentados, obviamente, nas obras de Allan Kardec, que representam a pesquisa e os ensinos fundamentais nesta área de atuação e que nos darão suporte para outras exemplificações. Hoje, portanto, é o nosso encontro inaugural, digamos assim, e nós queremos, desta forma, trazer um pouco de elementos fundamentais ou estruturantes. Então começaremos pelo começo, óbvio, falando sobre o que é obsessão. Segundo os ensinamentos de Allan Kardec, obsessão é a ação pertinaz ou persistente de um espírito mau. Na atualidade, tiramos a adjetivação de espírito mau, substituindo-a por espírito ainda com a consciência embotada ou ignorante. Ignorante não no sentido da intelectualidade desprovida de condições de entendimento, mas de consciência sobre a imortalidade e sobre suas responsabilidades no longo curso do aperfeiçoamento em que jornadeamos
todos nós, em busca da verdadeira felicidade. São espíritos que, do ponto de vista intelectual, podem ser bem desenvolvidos, porém, do ponto de vista da moralidade, no campo dos sentimentos, ainda são endurecidos, encrudecidos. Então, esta definição básica de Kardec, que a obsessão é a ação pertinaz ou persistente de um espírito mau, ela pode ser um pouco mais ampla no contexto atual. Antes de prosseguirmos com as explicações sobre o que queremos dizer sobre esta amplitude, nós lembramos que Kardec mesmo define a obsessão como sendo um fenômeno com características bem diversas. E sendo diversas, ele classifica para uma melhor didática, para facilitar o discorrer sobre o assunto mais adiante, que a obsessão pode ter 3 classificações básicas, para termos um parâmetro. Pode ser uma perturbação simples, chamada obsessão simples, pode ser uma obsessão de segundo grau ou uma obsessão de terceiro grau. Então teremos a obsessão simples, teremos a fascinação e por último teremos a subjugação. A diferença entre cada uma delas é sobre o aspecto do domínio, da inteligência que se aproxima junto de nós, maior ou menor domínio, maior ou menor influenciação. Então o domínio maior é decorrente do êxito da sua persistência em influenciar aquele outro que, no caso, no nosso contexto, está encarnado. Então, nós poderemos ter uma obsessão simples ou uma perturbação com a simples aproximação de um espírito cuja a sua ação mentomagnética em desarmonia, em desequilíbrio, e esta desarmonia que é decorrente de um desequilíbrio, ou seja, aquele indivíduo, espírito, não tem o controle sobre si mesmo, sobre pensamentos, sobre suas emoções, e por conseguinte, a sua simples aproximação de o encarnado, pela sensibilidade deste outro, faz com que ele se ressinta de alguma forma. São campos vibratórios que se encontram e por uma assimilação fluídica, respeitando uma lei física, a lei de ressonância, este segundo, o espírito encarnado, acaba sentindo os mal-estares provocados pela aproximação daquele outro. Vocês já devem ter visto algumas experiências com um instrumento chamado diapasão. Ele é utilizado para afinar instrumentos musicais. E este fenômeno que nós narramos agora pode ser semelhante ao uso de um diapasão. Suponhamos que eu vou pegar 3 objetos aqui para ilustrar. Suponhamos que eu tenho uma tesoura e tenho 3 lápis. Todos esses objetos, na nossa suposição, são diapasões. Cada diapasão atende uma determinada frequência de sons. Ele emite uma frequência vibratória distinta. Cada um deles tem uma frequência vibratória distinta. Quando eu faço ressoar o primeiro diapasão, que tem uma frequência vibratória distinta, e apenas 3 deles se distinguem, o primeiro, que não tem a mesma frequência, não repercute as ondas vibratórias deste que está a vibrar. Então, eu descarto este. O mesmo acontece com o segundo, que também não se ressente. Porém, o terceiro passa a repercutir o mesmo padrão sintônico do primeiro. E isto também acontece com a fonte mentomagnética, que promana uma certa frequência vibratória. E se encontrar no polo oposto uma mesma frequência de ondas, acontece o fenômeno da repercussão ou da repetição daquele mesmo padrão, pelo fenômeno que nós costumamos chamar de sintonia.
Então nós temos aí a primeira possibilidade fenomênica de uma perturbação simples ou uma obsessão simples. Quanto tempo durará? Até que o indivíduo que está se ressentindo da sintonia que lhe é desfavorável compreenda que aquele desequilíbrio e aquela desarmonia consequente não lhe pertence. E se movimente para outros padrões de pensamento e de emoções para interromper esse padrão sintônico. No outro exemplo, quando falamos da obsessão por fascinação, não necessariamente deverá haver um escalonamento, ele passando da obsessão simples até a fascinação. Pode o indivíduo se sentir muito à vontade, muito confortável em um envolvimento fluídico de um companheiro desencarnado que lhe sugere ou lhe estimula a vaidade por um outro mecanismo, um mecanismo indutivo mental, onde ele passa a estimular-lhe ideias com tal frequência e ideias que aprazem o encarnado a ponto dele desejar se nutrir mais e mais daqueles elementos distonantes. Por fim, nós teremos então, após a fascinação, a subjugação ou possessão, que é a forma mais grave de obsessão. Neste caso, o companheiro desencarnado, com um poder ou uma força de vontade muito maior do que a do encarnado, ele consegue literalmente subjugar a sua vontade ou a vontade do outro, chegando ao ponto de levar o encarnado a um tal estado de êxtase descontrolado que o afastará temporariamente do comandamento das suas funções orgânicas e também psíquicas, ocorrendo assim um fenômeno que se assemelha em muito a uma verdadeira possessão, o domínio completo da vontade e das ações do encarnado. Compreendem como tudo isso, desde a obsessão mais simples até a obsessão de terceiro grau, requer cautela, precaução, porque reverter todo esse estado é dificultoso, é trabalhoso e, na maioria das vezes, exige o concurso justamente das instituições, entre aspas, ditas especialistas no assunto, obsessão e desobsessão. Mas que nada poderá ser feito num curto espaço de tempo, tampouco se não houver, de pouco em pouco, o despertamento daquele perturbado ou enfermo para que ele reorganize as suas disposições psíquicas e a sua própria vontade, revertendo o quadro e retomando seu estado natural, que é a saúde. A saúde nada mais é do que a equilibração. Somos espíritos imortais que tomamos por empréstimo uma vestimenta para que possamos interagir com o mundo físico. Nossos corpos energéticos se associam, camada a camada, com o nosso corpo orgânico. As células espirituais e as células físicas deverão, portanto, estar em um tal estado de funcionabilidade, ou seja, de equilíbrio perfeito, para que elas interajam em harmonia. Qualquer desequilibração provocará, se não corrigida, por demora, uma desarmonia inicialmente imperceptível, até que, mais uma vez, se não resolvida, uma reação em cadeia gerando um efeito caótico. E isto é a perturbação. Se iniciará sempre no campo mental e reverberará diretamente no corpo físico. É um fator endógeno. O contrário também poderá acontecer. Todavia, uma das funções do corpo é justamente dar resistência e possibilidades francas para que o espírito interaja durante todo o curso da sua programação encarnatória neste plano terreno. E o corpo, antes de enfermar por fatores externos, terá algumas linhas de defesas. Imaginem você na condução de um veículo. Se você fizer a condução adequadamente, tanto na dirigibilidade quanto nas cautelas referentes às regras de trânsito, seu corpo físico corresponderá ao tempo necessário da sua programação encarnatória.
Mas se você sair resvalando em outros veículos, passando costumeiramente em valetas, buracos, subindo calçadas, acelerando e freando bruscamente, a longevidade do seu automóvel será bem menor. Nesse nosso contato inicial, falando sobre obsessão e desobsessão, nós vamos estender só mais um pouquinho, porque quereremos que vocês assimilem o suficiente estes momentos iniciais ou essas informações introdutórias antes de avançarmos para assuntos um pouco mais complexos. Então só queremos deixar claro que sim, a obsessão, conforme Kardec nos informou, é a ação pertinaz de um espírito desencarnado sobre outro que está encarnado. Todavia, as suas características bem diversas não se resumem apenas nesses três aspectos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Quando falamos deste escolho da humanidade terrena, que é a obsessão, nós devemos lembrar que existem casos mais complexos. Sim, são obsessões complexas, que envolvem, às vezes, não apenas um espírito desencarnado, mas uma grande falange, muita vez, que sequer tem alguma ligação anterior com o indivíduo o qual eles estão perturbando. E os motivos podem ser os mais diversos. No caso de a obsessão estar sendo perpetrada por alguma vindita do passado, alguma cobrança, se o cobrador não consegue mobilizar pelas próprias forças uma desordem psíquica e ou emocional e até orgânica para o encarnado, ele pode sim lançar mão de convocar outros para auxiliá-lo na ação nefasta e fará os mais diversos acordos com estes outros, as mais diversas promessas. O objetivo será sempre minar as forças físicas do encarnado, fazendo assim que ele desista da própria vida se ela não for interrompida de outra forma, por estratégias ou manipulações que gerem um acidente fatal. Mas existem casos também em que estes roubadores da paz alheia não têm e nunca tiveram nenhuma relação direta com o encarnado, mas sim são contrários aos seus propósitos de vida. Querem às vezes afastar um sacerdote da sua missão, noutras vezes perturbarem a ordem política de uma empresa, cidade ou nação, perturbando seus diretores ou dirigentes. E há outros casos que eles só querem uma coisa: as boas energias ou o fluxo de vitalidade daquele indivíduo, que serve como amoedado no plano astral. Um amoedado que favorece os prazeres, as sensações que dantes eles tinham e que perderam por conta da sua desoneração do corpo material. Neste novo estado, negociam entre si pela obtenção desse ouro espiritual. Uma última e não menos importante forma de obsessão, e creio que é a mais importante porque é a que acomete o maior número de pessoas atualmente, ou um maior número de pessoas atualmente, é aquela que se relaciona ao monoideísmo próprio. O monoideísmo é uma ideia fixa, pensamentos que giram num circuito fechado, pensamentos de posse, pensamentos de desejo, e que ocupam boa parte, se não todo o tempo do indivíduo encarnado, e que faz assim que ele esteja em permanente estado de desequilibração, por conseguinte, desarmado de suas defesas psíquicas, porque está desarmonizado e suscetível, portanto, a toda ordem de perturbação. O monoideísmo, ele não acomete apenas os indivíduos encarnados. Os próprios ditos obsessores também têm ideias monodeístas. O desejo incessante de vingança é uma destas ideias. O desencarne deixando posses materiais as quais foram incorporadas ao patrimônio de outro também gera raiva, desilusão e a sanha ou desejo de recuperar aquilo que não podem mais recuperar faz com que esta ideia fixa também
seja o combustível para a ação nefasta sobre aquele encarnado. Nisso, portanto, nós temos a auto-obsessão, que é muito mais difícil de se solucionar do que a própria obsessão. A obsessão, então, por se consubstanciar em uma ação mental direta, mento-emotiva, uma construção cuja fonte de origem precisa ser modificada para que os seus efeitos cessem, é algo muito mais difícil de se obter a cura do que propriamente uma desequilibração seguida de uma desarmonia de origem energética, pois que esta pode ser reparada pela colaboração magnética da terapêutica espírita em algumas poucas sessões, sobretudo se o indivíduo enfermo compreender a origem de suas aflições, que, via de regra, é perpetrada por ele mesmo. Na próxima semana, nós traremos alguns exemplos e ou estudos de caso sobre obsessões e quais são as estratégias que poderão ser utilizadas particularmente sem a necessidade de auxílio externo para a equilibração e a retomada da harmonia, da vontade, do desejo de ser mais feliz. Eu espero ter colaborado com vocês de alguma sorte neste nosso primeiro encontro e aguardo vocês na próxima semana, na próxima quinta-feira. Tenham uma boa vida!